Boa tarde a todos. Nós iniciamos essa sessão extraordinária e especial do dia 29 de julho de 2019 para oficializar a posse do vice-prefeito municipal, o senhor João Paulo Schettino Minetti, ao cargo de prefeito municipal. Peço à primeira secretária, senhora Adriana Uliana, que verifique a presença dos vereadores em plenário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Temos 9 presenças no plenário. Número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, nós iniciamos então essa sessão e, em nome de Deus, eu solicito que a vereadora Adriana Uliana faça a leitura do Evangelho. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Quero convidar para fazer parte da mesa junto conosco o deputado federal Evair de Mello. Por favor, vereador Sábio, receba o deputado. Convidar também nesse momento o vice-prefeito eleito, que vai então ser oficialmente empossado como prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, o senhor João Paulo Schettino Minetti. Vereador Marco, vereador Sábio, por favor, recebam. Para esclarecer, se por acaso existe algum tipo de dúvida dos senhores e das senhoras presentes, dos senhores e a senhora vereadores, com o falecimento do ex-prefeito, senhor Braz Del Pulpo, houve a vacância do cargo. Juridicamente, isso quer dizer que, automaticamente e em condições legais, o vice-prefeito assume o cargo de prefeito. O que essa sessão faz é oficializar, através da sua ata, essa ascensão do vice-prefeito assumindo o cargo de prefeito da cidade, e essa ata, então, vai ser o documento oficial perante a todos os órgãos legais para se dar o direito, para ratificar o direito do senhor João Paulo Schettino Minetti de exercer o cargo de prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante de agora em diante, né?
A prefeitura é o órgão gestor dos serviços públicos municipais e nós não podemos adiar isso. Por quê? Porque a todos os dias, a todos os momentos, existem decisões que têm que ser tomadas, existem pagamentos que têm que ser feitos, ou seja, a vida da cidade tem que continuar. E isso é de autoridade do prefeito municipal. Então, por isso é que nós, no dia de hoje, apesar da condição de luto, que foi decretado inclusive pelo Estado do Espírito Santo, que está sendo decretado pela Câmara Municipal e pelo próprio Executivo, luto não quer dizer feriado. Por isso é que nós, nesse dia, estamos realizando essa sessão para que o senhor João Paulo Schettino Minetti, a partir do final dessa sessão, já esteja legalmente em condições de exercer as atividades que o cargo de prefeito requerem da pessoa dele. Correto? Senhores vereadores, alguma dúvida em relação a isso? Conforme consta nos anais dessa Casa de Leis, foi realizada a posse do vice-prefeito, senhor João Paulo Schettino Minetti, no dia 1º de janeiro de 2017, em cumprimento ao que determina o artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. Termo de posse, Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. No primeiro dia do mês de janeiro de 2017, em sessão solene realizada às 9 horas no plenário da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, nesta cidade, perante o presidente da Câmara e demais vereadores, compareceram os senhores Braz Del Pupo, prefeito municipal, e João Paulo Schettino Minetti, vice-prefeito, eleitos no pleito de 2 de outubro de 2016 e devidamente diplomados conforme a exibição do respectivo documento, os quais prestaram o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções inerentes aos seus cargos, na exata conformidade do texto constante do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, foi-lhes dada a posse regular e, para constar, eu, Fátima Lúcia Zorzal, assistente legislativo, lavrei o presente termo, que segue assinado pelos referidos empossados, seguindo-se ainda as assinaturas do presidente da Câmara e dos demais vereadores presentes. Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, em 1º de janeiro de 2017. Assinam prefeito Braz Del Pupo, vice-prefeito João Paulo Schettino Minetti, presidente da Câmara José Luiz Pimenta e todos os demais vereadores presentes naquela sessão. Tomando conhecimento do falecimento do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Braz Del Pupo, ocorrido no dia 27 de julho de 2019, passamos neste momento a oficializar a posse do vice-prefeito, senhor João Paulo Schettino Minetti, ao cargo de prefeito municipal, em conformidade com o que dispõe o caput do artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante. Esta Casa de Leis oficializa a posse do vice-prefeito, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, ao cargo de prefeito municipal do município de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Então, essa é uma formalidade, né? E, como eu havia dito, com a presença dos 9 vereadores na casa, e ao final dessa sessão, sendo lavrada a ata e assinada, o senhor João Paulo Schettino Minetti está consagrado, a partir desse momento, como o novo prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante. Eu vou conceder a palavra aos senhores vereadores. Secretária Adriana Uliana já tinha uma sequência feita aqui, que é a sequência das sessões ordinárias, e nós vamos aproveitá-la. Com a palavra, então, a vereadora Adriana Uliana. Quero cumprimentar o presidente, toda a mesa, quero cumprimentar agora o nosso prefeito Paulinho, nosso deputado Evaí. Muito obrigado pela presença, aos demais colegas vereadores e todo o público que aqui se faz presente. Quero dizer que para nós é um dia de luto, né? Perdemos aí o nosso querido Braz, o nosso prefeito, uma pessoa que muito fez por Venda Nova, como
A gente já comentou muito isso. E quero desejar as boas-vindas a você, Paulinho. Como já te disse hoje, que Deus possa te cobrir de sabedoria, de força, sabe? Que a gente possa continuar fazendo os nossos trabalhos à frente, né, desse município, fazendo o melhor para o nosso povo, para os nossos munícipes, e que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Sou cristã, né? Creio nisso, que a gente possa conduzir os nossos trabalhos com harmonia, com amor, com dignidade, com respeito uns com os outros, para que a gente possa fazer o melhor a cada dia. Porque ontem eu estava refletindo muito sobre a pessoa do Braz e pensando quantas coisas boas ele fez, né? E acredito que muito mais coisas boas do que ruins, porque nós seres humanos somos falhos, também falhamos, né? E pensando nisso e pensando em você, Paulinho, que você possa ser iluminado, que você possa fazer o melhor, né, para o nosso povo, para a nossa gente, para a nossa cidade, porque é isso que nós plantamos, o nosso legado, né, o que fazemos aqui, que possamos sempre pensar assim, sermos unidos e continuar trabalhando unido, né, um ajudando o outro, um respeitando o outro, e acredito que assim a gente vai conseguir construir dias melhores. Obrigado, deputado Evaí, também, por tudo que tem feito por nós, por Venda Nova, por estar sempre presente em tudo, nos ajudando, tá, deputado? Fico muito feliz da sua presença aqui, né, mesmo triste com a perca do Braz, mas feliz por você estar aqui conosco neste momento, tá? Muito obrigado por tudo. E agradeço a todos que se faz presente aqui, né, obrigado, que vocês também possam estar orando, intercedendo por nós, né, nos ajudando também, como população, como munícipes, né, possam estar nos ajudando. Muito obrigado e boa tarde. Com a palavra o vereador Domingos Sávio Filete. Boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, prefeito João Paulo Schettino Minetti, deputado e amigo Evair de Mello, todo o público que se encontra aqui no plenário, a todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão dessa sessão. Um momento difícil para Venda Nova, um momento de luto pelo passamento do prefeito Braz. Dependente de situações políticas, era um ser humano, contribuiu muito para o nosso município, pai de família, um marido, enfim, fica sempre o respeito de tudo de bom que o Braz trouxe para Venda Nova. Venda Nova nunca viveu um momento como esse que está vivendo. Fica a nós, vereadores, a toda a população, a todo o público, o sentimento de continuar o trabalho, de avançar sempre e ter Venda Nova sempre como sendo um município de destaque, um município referência, não só a nível de estado, mas também a nível de Brasil. A você, João Paulo, prefeito, amigo de infância, fica aqui os nossos votos sinceros de que você possa continuar conduzindo o município de Venda Nova a um bom lugar, a trazer para os seus munícipes realmente políticas públicas que possam atender os seus anseios. A gente sabe que não é fácil, não só o município, mas toda a nação vai à prova disso, passa por um momento muito difícil, mas eu acredito que você pode contar com essa Câmara Municipal. As portas aqui, acredito que vai estar sempre aberta, principalmente por mim, posso falar por mim, acredito que tendo um diálogo, a gente sempre vai conseguir debater e buscar desenvolver ações sempre em prol do município de Venda Nova. Como disse a vereadora Adriana que me antecedeu, que Deus possa iluminar a todos nós, possa iluminar o povo de Venda Nova e que todas as tomadas de decisões realmente possam render fruto e que Venda Nova possa continuar sua caminhada com um município de desenvolvimento, um município que sempre pôde ofertar ao seu cidadão, à sua cidadã, as melhores condições possíveis de vida, que a gente sabe que hoje, a cada dia que passa, a situação vai se agravando e vai complicando, mas com certeza, acho que se a gente estiver aqui, pregar uma união, pregar um diálogo, prefeito João Paulo, acima de tudo, eu acredito que as políticas públicas vão caminhar da melhor forma possível e que os resultados não tem como ser diferente, vai ser o melhor possível para o nosso povo, para a nossa gente. No demais, parabéns, conte comigo, com o meu mandato e tenho certeza com essa Casa de Leis e com a população de Venda Nova também. Acredito que toda
o povo todo hoje está aí sentido, está de luto, mas que lá no fundo do coração pensa positivamente para que o seu mandato possa ser um mandato aí florido e que com certeza cheio de resultados. Boa sorte, conte com a gente. Com a palavra, vereador Gilberto Zanoli. Boa tarde, senhor presidente, membros das mesas, colegas vereadores, deputado Evair de Mello, o agora empossado Paulinho. Boa sorte para você, Paulinho, prefeito, internautas, público presente, funcionário dessa casa. Senhor presidente, é um feito partido que a gente vem aqui participar desse momento. Não tenho muitas palavras, mas eu quero desejar sucesso, Paulinho. Sucesso para você. Peço que você tenha muita prudência, você vai precisar. Bastante emocionado, mas a gente tem que passar por isso. Que você tenha muita sabedoria e principalmente prudência nessa empreitada. Se você é uma pessoa nova, pessoa que num passado próximo eu falava aqui nessa tribuna, que eu me preocupava com os futuros gestores desse município. O momento econômico não é fácil, passa, a sua empreitada é muito grande, que tenha muita sabedoria e prudência. E conte sempre com essa pessoa que vos fala como funcionário, lá embaixo na prefeitura, e como vereador. Que nós possamos ter bastante diálogo, possamos ter bastante sabedoria, para que nós consigamos fazer pelo menos 5% que o braço fez para o nosso município. Eu acho que sem trabalhar em prol do município, todos têm a ganhar. Então, acho que é um momento bastante de emoção para mim e que nós, vereadores, consigamos ajudar o Paulinho nessa nova empreitada. Eu tenho certeza, independente de lados políticos, nós temos que nos unir para fazer o melhor para a Venda Nova. E conte sempre com a gente, procure ter diálogo e bastante sabedoria nessa sua empreitada. Eu sei que você é uma pessoa dedicada, sei que, igual a Adriana falou, vereadora Adriana, que Deus te dê muita iluminação e que você tenha muita cautela. Obrigado e boa tarde. Com a palavra, vereador José Luiz Pimenta. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público aqui presente. Quero cumprimentar minha esposa Irinete, em nome dela, cumprimentar todos que fazem aqui presente. Quero estender o cumprimento ao deputado federal Evair, do meu partido, PP. Obrigado pela presença, Evair. E também estender o cumprimento ao prefeito municipal, João Paulo Quintino Minetti, companheiro de mandato legislativo, Paulinho, tivemos um mandato junto aqui. Conheço bastante seu perfil, Paulinho. Conheço a sua humildade, a sua capacidade. Foi presidente dessa casa, presidiu muito bem. Já tem um conhecimento de gestor. Mas, como foi dito, antecipado meus colegas, a empreitada é grande. Ser prefeito nunca fui, mas não é fácil. As demandas é grande. Tem que ter muita perseverança, muita fé, ser muito criativo e ter muita sabedoria, que Deus dê muita sabedoria nesse trabalho. Porque hoje as demandas são grandes. Às vezes nós vamos administrar a nossa casa, nós temos dificuldade, a nossa família. Imagina o município, Parece fácil, mas não é. Quando você está fora é muito fácil. Quando você chega ali, a dificuldade é grande. Quem for gestor sabe disso. E dizer que pode contar com o vereador Pimenta, como amigo, como fiscal, e dizer para Vossa Excelência, quando tiver um problema, vou procurar Vossa Excelência, procurar o responsável pela pasta, onde se encontra o problema, e dizer assim que vou ter essa liberdade de chegar, como fiz em outros momentos, estou no meu terceiro mandato, sempre buscando assim, o diálogo, e quando tem o problema, em vez de você falar do problema, levar, que você pode ajudar para intermediar esse problema, para resolver esse problema. É muito fácil dizer onde tem o problema, mas não indica uma solução para resolver o problema. Muito fácil questionamento. Busca ajudar o prefeito. O vereador é um fiscal.
Mas tem que ter de segmento, dizer assim, ó, prefeito, vou ajudar você nesse ponto aí, o que está acontecendo? Ajuda o prefeito. É muito fácil jogar tudo na conta do prefeito, é muito fácil. Ajuda, dá sugestões. O problema tem, vamos buscar a solução ao problema. O que fazer, como fazer. Não pode contar com esse vereador Pimenta, né? Estou à sua disposição. Também não poderia deixar de falar alguma coisa do Brás. Uma pessoa que eu conheço há 42 anos, logo que cheguei nesse município. E só contar uma historinha rápida aqui, que eu tenho essa liberdade. E comprei um sítio lá do Lavrinho, onde eu moro até hoje. E na época que a gente tinha, a gente deu entrada nesse sítio. E Brás chegou lá, Brás não era político, né? Entrou bem depois. E Brás era comprador de carro, vendedor de máquina, enfim, era um perganha, chamava na época. E Brás chegou para vender adubo lá em casa. E a gente não tinha dinheiro para nada, quase nem para comer. E Brás, ele precisava de adubo. Eu, Brás, não vou vender adubo, vocês pagam depois. E na época, presidente Chico, tinha o Banco Econômico ali onde é o Nutribem hoje, Banco Econômico. Não existe hoje mais. E o Brás, vocês têm escritura? Tem. E Brás foi lá com a gente, fizemos um cadastro lá no Banco Econômico, e o dinheiro não chegou no prazo do adubo. A gente tinha uma picape, um Fusca, tem até hoje lá. Chegamos, Brás, não tem o dinheiro, meu irmão mais velho, para pagar o adubo. E Brás falou assim, eu não vendi, a gente tem 2 carros, pega um para pagar a conta. Falou, eu não vendi adubo para vocês para tomar carro, vocês disseram que não tinha dinheiro. Brás, na época, presidente, pegou o passagem que tinha na época, pegou ele, meu pai, meu irmão, e o pai foi encaixar no Banco do Brasil, abriu uma conta lá, tudo por conta dele, e pegou dinheiro, aí falou, quanto dinheiro vocês me pagam? Aí isso demorou mais uns 60 dias, pagamos adubo ele. Então a gente ficou assim, esse legado bacana, o Brás deixou uma marca com a gente. Ele não quis tomar o carro aí, tinha um direito, porque ele não pagou e tal. Então essa humildade que o Brás tinha, daí não era político não, isso tem 40 anos, o Brás tem uns 30 e poucos anos. Então só para dar esse depoimento aqui. Prefeito eleito Paulinho Minetti, conta comigo. Obrigado a todos, boa noite. Com a palavra, vereador Marcos Torres. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, público presente. Boa noite, não, desculpa, né? Boa tarde, estou acostumado a falar boa noite. Boa tarde, deputado federal Evaí de Mello. Boa tarde, prefeito, agora prefeito, João Paulo, Paulinho. Falar do prefeito Brás, como foi falado aqui, eu acho que questões partidárias, questões políticas, existe, vai sempre existir. E a gente tem que deixar, a maioria das vezes, de lado. E quando se fala de venda nova, daqui 200 anos, daqui 300 anos, daqui 500 anos, não vai ter como associar venda nova sem lembrar do nome Brás del Pulpo. Principalmente quando se lembra de emancipação, de venda nova do imigrante. Peça importante, peça fundamental, que assinou, que teve o voto mineiro para decidir a emancipação de venda nova. Então não tem como a gente não associar venda nova ao nome Brás del Pulpo. E quando se fala de João Paulo Schettino Minetti, João Paulo, eu não me assusto, não tenho dúvida nenhuma em relação ao seu caráter, às suas condições de assumir esse município, por várias coisas. Uma delas, foi vereador, sabe como que funciona em relação ao legislativo, foi presidente dessa casa por 2 anos, é uma pessoa que tem garra, que tem determinação, pai de família, e falo para nós 9 vereadores e para o povo vendanovense. Nós principalmente, nós o povo de Venda Nova, nós vereadores, e o prefeito agora, Paulo Minetti, nunca Venda Nova teve uma chance, 2 chances em 4 anos que nós vamos ter agora. Que é o que foi falado aqui anteriormente. Esquecer questões partidárias. Nós estamos tendo a segunda chance, coisa que Venda Nova nunca teve, nenhum mandato, e nós estamos tendo agora, de esquecer questões partidárias. O povo vendanovense também fazer a mesma coisa, a gente se unir e fazer com que esse município seja sempre e melhor do que já é, em exemplo, em todo o estado. Obrigado e boa tarde. Com a palavra, vereador Marco Grilo. Boa tarde, senhores vereadores,
presidente, deputado Evaí, prefeito João Paulo Esquitino, público aqui presente, ouvintes. Eu brinquei na hora que eu passei que eu podia continuar chamando de Paulinho, agora, pela investidura do cargo, tem que chamar de João Paulo, mas ele me autorizou que nós chamamos de Paulinho. Presidente, é bem rápido também a minha fala, né? Primeiro, falar com o nosso prefeito, né, João Paulo, né, que pode contar comigo, né, o meu histórico como vereador, o meu histórico de João Público Venda Nova desde 93, fala isso, né, assim, depois encontra isso, não preciso de fazer discurso nesse sentido. Assim, eu já fui secretário com o Braz, fui secretário com o Dalto, né, assim, trabalhei com o Zé Onofre como presidente de Câmara, né, fui vereador aqui junto com o Nicolau Folqueto, citando os prefeitos que passaram. E tenho contato, né, com o Paulinho, né, amizade política. O Paulinho começou pelo irmão, né, pelo Davi, fui vereador com o Davi, a gente não tinha intimidade nenhuma, sei da história da família do Paulinho, da retidão, né, da família, de trabalho, né, que tem lá, então assim, a gente acabou fazendo amizade, né, e então é isso, viu, Paulinho, a gente tem, né, tá junto aqui, em nome de Venda Nova do Imigrante, né, em nome do que a gente pode fazer de melhor, que a gente possa continuando como município modelo, referência em desenvolvimento, um polo de desenvolvimento regional. Né? E Braz, né, assim, tentar não me emocionar, mas falar bem rápido aqui, às vezes as pessoas não entendem muito a minha amizade com Braz. Né? Eu tinha lá 7, 8 anos de idade em Fruteira, né? Braz com uns 30, vendedor de máquina, passava lá em casa, almoçava, dormia, jantava na casa do meu avô e me levava para abrir porteira. Né? No final do dia me dava umas moedinhas trocadas lá para compensar o meu trabalho. Depois a gente acabou se reencontrando na política, tive um acidente muito sério, né, uns 2, 3 anos depois, que ele acabou ajudando também a nível de caixeiro do hospital. A gente acabou convivendo muito aqui na política. Né? Então, assim, eu preciso de lembrar de Braz, Vai, né, testemunha disso, né? Braz foi um inovador, né? Eu dei oportunidade para jovem, né? Vai sabe disso, né? Prova foi na última eleição, né? Vereador Pimenta, acho que não vai deixar eu mentir, nem vereador Francisco, que era o time mais antigo dele. Né? Na hora de definir o vice, pelo menos conversou comigo, né? Falou assim, vocês talvez teriam condição, né? Pimenta está confirmando, teria condição de ser meu vice, né? De sobra, mas eu preciso de renovar, né? O time político de Venda Nova. Né? Paulinho está se apresentando, tem uma liderança nova. Então, como ele fez sempre, né? Abriu a porta para o Evaí como secretário, para tanta outra gente agora nesse time também. Então, assim, não era dúvida que isso acontecesse, teve meu apoio, né? Teve meu empenho para isso, né? Porém, a gente conversou sobre isso, então assim, eu preciso de lembrar Braz disso. Também inovador nos projetos de transformação de Venda Nova do Imigrante. Braz sempre teve atitude e liderança para o presidente Francisco, de peitar projetos, né, junto com amigos, com Câmara de Vereador, que talvez não estariam aqui. Um deles é o IFES, né, outro o Lago do Alto Bananeira, né, passagem de nível da Vila Betânica ao Túnel, Centro Cultural e Turístico. Sempre teve essa atitude, né, nunca pestanejou em fazer isso, né, nunca deixou de voltar atrás. O Vai está comentando comigo, foi peça fundamental nesse histórico. Né, assim, você pegar a secretária de Agricultura, o Vai não vai me deixar eu mentir, né, no projeto de café, né, de qualidade de café, né, Braz com todas as letras, né, conta outra historinha que deu Vai, né, que o Vai não vai deixar eu mentir. O secretário naquela época ia ser o Zé Anilton Vieira. O Braz fez uma consulta comigo, um dia lá com o Vicente, falei, Braz, com o Zé Anilton junto, falei assim, vamos tentar dar oportunidade para gente nova, né? O Zé Anilton vai continuar colaborando, o Zé Anilton concordou. Falei, do Evaí, não tinha intimidade nenhuma com o Evaí, nenhuma. Falei assim, ele topa? Falei, tem que pedir, liga para ele. Falei, Evaí, quer ser secretário? Quero, então vem para cá que você vai tomar posse agora. Era assim, funcionava desse jeito. A gente pode falar também do time atual agora, posso citar do Tadeu. Né? Tadeu não tinha ligação nenhuma. Assim, comentário com o Chico, com outras pessoas. Né? Eu lembro que ele falou com o Chico, consulta lá se o Tadeu topa ser secretário de saúde. Né? Assim, mas não tinha ligação nenhuma. Top, sei que deu autonomia. Então, preciso de lembrar, né, desse lado do Braz. Né? Preciso de lembrar desse lado dele, né, dessas atividades. Então, assim, vem tantas coisas importantes para cá. E Braz, ultimamente, Mazinho, assim, Braz estava muito acuado, né, muito judiado, com muita pressão, né, assim, me ligava, acho que talvez, depois da família dele, talvez o vereador dele pudesse ser a pessoa mais próxima dele, né, assim, de ligar, Braz me ligava 3, 4 vezes por dia para nada, fazer nada, né, para poder falar, Gilberto, você sabe disso. Na sexta-feira ele me ligou, estava até no hospital lá fazendo exame de sangue, para controlar uns exames, falei que estava no hospital, que eu ia parar no Neném para tomar um café, no bar do Neném. Vou e quero falar com você. Aí me levou lá no hospital para ver o acesso novo que está fazendo, depois a gente acabou almoçando junto, isso que eu viesse na prefeitura, parecia que estava pressentindo alguma coisa. Né? Então, assim, eu, com toda a emoção que a gente tem, mas com toda a tranquilidade, só agradecer mesmo,
assim, a convivência que eu tive com o Braz, como o Gilberto disse aqui, na experiência que a gente teve, e sobretudo vendo a nova, né, assim, que as coisas, né, passam, né, assim, a morte, ela é, para a gente que é cristão, né, que acredita em Deus, assim, ela faz parte desse dia a dia nosso. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento. Ela vai vir, ela vai bater na porta da gente. Mas que a gente precisa de estar com essa paz de espírito. E, nesse sentido, vereador Francisco, assim, eu falo aqui aliás, vou repetir uma fala, né, de uma pessoa muito perto de mim, muito perto do Braz, também de família, me ligou ontem, ou mandou uma mensagem, aliás, tanta mensagem que a gente recebeu, tanta ligação. Falou assim: Marquinhos, não fica triste, né? Eu te confesso que eu não estou triste, né? Eu estou, né, assim, aliviado, até pelo que eu vou falar, assim, não fica triste. O Braz recebeu um livramento de Deus, né? Não precisava estar passando o que ele estava passando. Está sendo, assim, tão acuado, pressionado, né, às vezes massacrado, né, com opiniões, com depoimento, né, com mentiras, né, que a gente sabe, né, muitas coisas podem ser questionadas. Assim, ele estava numa situação que ele já não estava dando mais conta, né, de tocar isso. Então, assim, a gente tem isso, né, tem essa certeza disso, a gente sabe, né, que a perda é muito grande, né, assim, a gente sabe que ele poderia contribuir muito, né, 70 anos hoje ainda é novo, né, a gente poderia ter uma vida muito maior pela frente, mas a gente tem que agradecer muito, né, acho que a palavra é gratidão, gratidão pelo histórico do homem público, pelo amigo de sempre que ele foi, né, pela forma que ele trabalhou, que ele acolheu as pessoas. Estou olhando o time que o Braz, né, montou, algumas pessoas estão aqui no plenário, né, certamente extremamente comprometido com o Venda Nova, né, comprometido com o município, né, que não vão faltar com o município, mas que fique essa lição, né, que eu acho que o Venda Nova, né, como disse o Marquinhos aqui agora, talvez tenha uma grande oportunidade, né, na liderança do prefeito Paulinho, conseguir juntar, né, conseguir passar essa página, né. Antigamente, às vezes, a gente tinha gente torcendo contra o município, hoje a gente tem gente torcendo e trabalhando contra. É desesperador isso, né, o que estão fazendo com o Hospital Padre Márcio é vergonhoso. A campanha para boicotar evento, né, para deixar de colocar. Então, assim, não existe, né, possibilidade de a gente conviver com isso. Ninguém aguenta mais isso, não tem condição de a gente suportar isso. A Venda Nova chegou no limite, e eu não tenho dúvida que isso apressou, né, a ida do Braz. Não tenho dúvida. Assim, eu tenho certeza, porque eu convivia com ele, sabia como é que ele estava sentindo. Então, era só um registro, né, não é hora da gente ficar lamentando, assim, não é hora também de comemorar, né, assim, mas eu tenho certeza, né, absoluta, que dentro do princípio democrático da nossa legislação, a função do vice é essa, né, substituir o prefeito e está preparado. Eu não tenho dúvida do Paulinho, né, Paulinho é meu amigo, a gente convive, conversei com ele ontem, antes de ontem, a gente está, né, falando hoje um pouquinho. Então, Paulinho, assim, eu tenho, né, certeza que o município, né, está em boas mãos, né, está bem entregue, né, e, sobretudo, por um vice escolhido pelo Braz, né. É importante isso, né. Nos 8 mandatos, vereador Francisco, que a gente tem aqui na Venda Nova, o Braz, ele conseguiu, né, ser prefeito em 4, né, uma vez ele elegeu um vice, né, e outra vez ele foi vice, né, e agora passa o mandato, né, para um vice que foi, né, decisão dele, né. Braz, ele tinha isso, né, Braz, nas nomeações, na escolha, era decisão dele, né, não tinha outro, né, ele assumiu o risco das decisões, assumiu o risco, né, de bancar aquilo. Então, fica aqui, Paulinho, esse registro, né, conte comigo, né, vai, né, sabe disso, a gente sabe, né, o quanto é a importância de Venda Nova. Ontem eu tive com o governador lá em Alegre, né, que certamente já deve ter entrado em contato com você, deve ter ligado, também se colocando à disposição, né, de continuar, né, dando esse apoio importante para o município, né, através do nosso presidente também, que tem uma proximidade muito grande, né, o Chico com o governador. Então fica isso, é para registrar, né, assim, o meu comprometimento, né, com o prefeito, né, com a Câmara e, sobretudo, com o Venda Nova do Imigrante. Fiz isso ao longo da minha vida, né. Eu estou com 55 anos de idade, comecei em 93, né, com o mandato, né, sei que vai terminar, né, o ano que vem, até na hora do almoço eu estava tratando isso com o Braz, Chico, na sexta-feira. Falei: Braz, bicho, eu estou parando, né, não dá, já afrouxei, já tinha falado, não estou dando mais conta não. Não, pai, tem que pensar isso, quem está na hora de parar sou eu, né, vocês ainda têm, né, lenha para queimar. Eu falei: não, rapaz, acho que ainda deu uma afrouxada já, né, mas era isso. Então, assim, essa renovação, Paulinho, essa liderança, ela é fundamental, essas coisas têm que acontecer. Eu tenho feito isso também ao longo do meu mandato, né, motivado amigos que possam estar vindo para a vida pública, como eu fiz com o Gilberto, né, na última eleição, né, que é um companheiro de partido que estava junto, né, que possivelmente poderia estar me apoiando, mas falei que não tinha condição de estar aqui como vereador. Então, presidente, obrigado. Paulinho, conte comigo, né, deputado Evaí, obrigado pela presença, obrigado por tudo que tem feito por Venda Nova, Evaí. Um momento de te agradecer também, né, pelo Espírito Santo, pela região, né. Fica aqui o registro,
da importância do selo Arte, sancionado pelo presidente da República. Infelizmente não pude estar presente, você me convidou. A importância da sua briga, né, pelo nosso rural, pelo nosso produtor e, sobretudo, como forma você tem cuidado da nossa saúde, botando recurso investido, né, cuidando dessa parte, né, social, cuidando de gente, né, que era um dos lemas que Braz não abria mão, era cuidar de gente, cuidar do simples, cuidar do coisa. Assim, quem acompanha o velório dele, você vê pessoas simples, às vezes se emocionando, abraçando, beijando, né, lá no coisa lá, é o de emocionar também. Só isso, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu início de mandato, Paulinho. Conte comigo no que precisar. Com a palavra, o vereador Neucimar Barbosa. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, deputado Evaí, prefeito agora João Paulo Schettino Minetti. Momento, sem dúvida, de muito pesar, de luto, e a gente realmente, todo mundo, muito emocionado. Mas acreditamos que foi da vontade de Deus, e é Deus que sabe de todas as coisas, e a gente deve aceitar que seja assim. Eu quero aqui agradecer, Evaí, pelo suporte que todos perceberam que você deu no momento de tão profunda dor. Teve presente ontem, desde o início, né, quando passou a saber do falecimento, ontem, o dia todo. Então, foi realmente muito importante a sua presença aqui ontem com esse povo e com a família de Braz del Pupo. E eu sempre procurava não procurar o prefeito, de repente, para não ocupá-lo ainda mais, porque a gente sabe o quanto é grande a missão de um prefeito, porque o trabalho é demais. Eu sempre procurava falar com os seus secretários, com as pessoas que, de repente, pudesse resolver de uma forma que eu não tivesse que levar até ele algumas questões. Mas sempre, quando eu precisava ir até eu percebia que ele observava que eu ia até ele preocupado de incomodá-lo, e isso vai ficar marcado para sempre na minha vida. Isso vai ficar verdadeiramente marcado profundamente em mim, e eu tenho certeza que o Paulinho é uma pessoa também de um caráter enorme, uma pessoa muito prestativa. Eu tenho certeza que isso mexe muito com ele, e que ele vai procurar seguir igual que o Braz fazia. Palavras de Braz del Pupo: Mazinho, eu estou sempre às ordens. Precisando, eu estou sempre às ordens. Então isso vai ficar marcado na minha vida para sempre. E então, como é da vontade de Deus, levou então Braz, que Deus o acolha no seu reino eterno. E Paulinho, conte comigo, força, que Deus te abençoe, e vamos em frente, que o povo vendanovense merece todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço. Passa a palavra para o seu pronunciamento ao vereador Tiago Altué. Boa tarde a todos. Nesse dia lutado pelo passamento do prefeito municipal Braz del Pupo, que certamente tem sua história de forma inconfundível na memória e construção deste município. Sempre venho aqui falar que o passado a gente não consegue mover, porque o passado já virou a história. E o Braz, sem dúvida, desde a emancipação, de tantos mandatos, fica nesse registro da construção do município. E mesmo que muitas vezes tenhamos posicionamento político diferente, tínhamos também muitas convergências sociais, humanas, e sem dúvida vai uma relação de respeito. Então, aqueles que participam deste mandato, seja como vereadores, como o vice-prefeito eleito agora, prefeito Paulo Minetti, membros do Poder Executivo, comunidade, que possamos continuar a ter determinação e compromisso com o povo de Venda Nova. A você, Paulinho, muita determinação
porque nesse embrulho que está o país, ter a responsabilidade de coordenar o município, o poder executivo não é fácil. É um poder complexo, porque ninguém mora no país Brasil. Ninguém mora no estado do Espírito Santo, as pessoas moram no seu município. É aqui que as políticas públicas acontecem. Então é na porta do prefeito que vai chegar, na porta do vereador que vai chegar as demandas, do secretário. Então que você tenha muita coragem e determinação, porque a responsabilidade do Poder Executivo Municipal é muito grande. É ele a porta de acesso, de entrada, de relação com a sociedade. As pessoas se comunicam com o Poder Público Municipal, que é pertinho dele. Então que você tenha muita determinação. E a todos nós, vereadores, comunidade, serenidade e compromisso com as nossas decisões. Serenidade para saber tomar as decisões mais sábias possíveis e compromisso com o nosso mandato, compromisso com o nosso povo e com o nosso município. Desejo, sem dúvida, muito sucesso com esse município, com essa gestão, e que esse plenário continue sendo local de transformação para políticas públicas que ultrapassem geração. É sempre isso que eu falo. Que as políticas públicas possam ser construídas para passar mandato e ousar gerações. Obrigado. Passa a palavra ao deputado federal Evaí de Mello para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente, vereador Chico Foleto, demais vereadores, Adriana na mesa e Gilberto, e demais vereadores, e me dá a liberdade agora o nosso prefeito, Paulinho Menete. Assim que nós o conhecemos, seu nome e o seu sobrenome me lembra Carlinhos Quintino, grande amigo nosso, amigo de Marquinhos, uma caminhada importante. Carlinhos é uma pessoa que marca a nossa geração. Também foi muito cedo. Fernando, nosso eterno professor. Então também cumprimentar a família Quintino. Você vem dessa cifra tão importante para a nossa região. E também cumprimentar aqui, por sinal, a família Menete, que hoje tem o seu filho alçado a esse cargo de tanta responsabilidade pública, não só para Venda Nova, mas por ser Venda Nova, uma responsabilidade, presidente Chico, para com a região e para com o Espírito Santo. Quero ser bem sucinto nas minhas palavras. Como Marquinho expressou aqui, é pública a minha relação que eu tinha com o nosso prefeito Braz Del Pulpo, é conhecida porque a minha história com o Braz é uma história de vida pública. Desde quando o Braz me convida para ser o seu secretário de Agricultura, Marquinhos aqui narrou o fato. Por 8 anos tive a oportunidade de prestar esse serviço a ele, naturalmente muito ligado à Venda Nova. Depois Braz, no final desses nossos 8 anos, assim como eu fiz com o Paulinho, também me faz uma convocação para que eu fosse o candidato a prefeito do grupo, a palavra muito presente dele também do município de Venda Nova, que aumentou muito a nossa responsabilidade, cumprimos o nosso papel e naturalmente depois a vida se seguiu e ele sempre foi um grande incentivador para que eu pudesse abrir mão, vamos dizer assim, do que seria um caminho natural, que seria voltar a disputar a prefeitura, pensar na Câmara, pensar no espaço local, mas foi um grande incentivador, Marquinhos, para que eu pudesse cumprir um outro papel na vida pública, um desafio extraordinário, difícil, que era um processo meio natural, normal, Tinha disputado uma eleição, o Chico esteve com a gente naquele momento, era meio que natural que eu voltasse, um ciclo. E Braz sempre foi um incentivador para que eu pudesse dar um passo à frente. Ele sempre falava, não, você pode cumprir uma missão difícil, dura, mas é extremamente importante. Então, de certa forma, o meu mandato também que eu tenho hoje, eu estou agora reeleito como deputado federal, também tem uma ligação muito próxima com a figura do Braz. Sucessão um dia chega. Quantos filhos, quantas famílias choraram a partida de um pai? Quantos filhos que em algum momento olharam para no outro dia na sala da sua casa, na cozinha, no terreiro ou na empresa e estavam órfãos? Todos nós já passamos por isso. Uns mais jovens, outros não tão jovens, mas ela um dia chega.
E a sabedoria, a expertise daquele que um dia sabe que vai ser sucedido, é abrir portas para que as gerações que venham ao seu redor possam, a partir do seu talento, da sua dedicação, estarem se preparando para isso. E na figura do Braz, eu sei, aí como falo como filho, quem de nós como filhos não questionamos o nosso pai um dia? Quem de nós como filhos um dia não achamos que o nosso pai era um homem, ou nossa mãe, né, na sucessão, era uma pessoa atrasada? Meu pai já não sabe mais das coisas. E eu sou pai hoje, meu filho deve olhar para mim com a mesma cara. Né? Quem de nós não questionou o nosso avô? Em alguns casos absurdos, né? Assim, você ter até a dificuldade de relacionamento. Quantos filhos que eu vejo, às vezes, na caminhada do mundo, né? Estou relatando do mundo, nada local, mas no mundo, assim, às vezes tem filhos que têm vergonha de andar com o pai, tem vergonha de ir numa festa, às vezes, e levar o pai, porque o pai é de uma geração diferente disso. Mas essa é a história da caminhada da nossa sucessão. Sucessão é um termo muito delicado. Muitos pais, inclusive, ou muitos donos de empresa, proprietários de empresa, às vezes, não permitem com que a família prospere, com que a empresa prospere, porque enquanto estava no cargo de gestor, vereador Gilberto, não cuidou da sucessão. Cuidar da sucessão é tão quanto sagrado, Mazinho, quanto você cuidar quando você tem a sua responsabilidade. E aí a família se perde. Quantas famílias que a gente conhece, no Brasil afora, que assim que a morte do patriarca aconteceu, a partir do patriarca Fred, eu sei que esses dias, talvez um dos corações mais partidos, né, com todo esse grupo, né, quantas famílias que dissolveram após a partida do patriarca, quantas empresas que dissolveram depois que o fundador veio a falecer ou deixou o grupo, porque ficou ali essa desconstrução. Ao mesmo tempo, tanto os funcionários quanto os filhos, como eu disse aqui, nós não questionamos o nosso pai, o nosso avô, o nosso presidente da empresa, o nosso dono da empresa, seja que for. E essa foi a figura pública do Braz. Sempre foi um líder ao seu tempo. As histórias aqui contadas, a gente escuta aí, todo mundo, não há como não ter ninguém para contar uma história do Braz. Mas já para concluir, Braz sempre cuidou da sucessão, às vezes do seu modo. Primeiro, assim, sempre um bom relacionamento, o jeitão dele de ser, mas sempre atento para a sucessão. E essa é a palavra que eu deixo aqui hoje, ou seja, nós inclusive temos que começar a preparar a nossa sucessão. Nós vereadores, está prefeito, da nossa família, nossas casas, nossa cidade, eu com meu mandato. Petica, nós temos que sempre estar muito atento para isso. Ouvimos ontem atentamente as palavras dos pastores, né? O pastor Zaqueu da igreja da Petica, da igreja batista, né? O pai Tatagiba, o pastor Denilson, falando desse nosso carinho, desse nosso zelo. Então a minha palavra assim hoje é, primeiro, como disse, minha vida é pública, mas para deixar esse fato marcante. Vocês imaginam quantas respostas que o Braz teve que dar quando ele muitas vezes empoderou o Marquinho, né? É pública a relação, e sabe a história do Marquinho de família. O Braz foi o pai de Marquinho, né? Puxou a orelha do Marquinho muitas vezes, e digo isso pela nossa intimidade, né? Mas sempre eu colocando a figura dele, quantas oportunidades, né, Marquinho, que o Braz te deu para viajar, para abrir as portas, sem ciúme, né? É difícil você ter poder e não ter ciúme, é um negócio assim, é tentador, né? O cargo né, Tiago, é difícil. O Braz é um homem que sempre teve poder, pela competência, pela compostura, Chico, mas pelos cargos também, mas nunca vi o Braz com ciúme de nada, ou seja, permitindo que quem estivesse ao lado dele, independente de que fosse, pudesse dar um passo maior. Rapidamente assim, vocês imaginam para Braz, quando em 2008, eu, o mais novo do grupo do Braz, do ponto de vista político, né, olha para o Chico, também que vinha, né, talvez novo na nossa relação política, e o Braz decide que nós seríamos a chapa majoritária para sucedê-lo na prefeitura. Vocês acham que isso é fácil? Um homem que não tiver um coração bom de despedimento não faz esse gesto. E o tamanho é nossa responsabilidade, Chico, a gente conversava muito sobre isso, e o Chico sabe disso, que estava comigo, sem brotar nenhuma pré-condição. O Braz nunca tratou comigo das nossas reuniões do dia a dia, nenhuma pré-condição para que eu fosse o candidato dele com autonomia plena. E o Marquinhos aqui conclui, sempre cito o Marquinhos, porque
a relação mais próxima, tanto na política do dia a dia, né? Paulinho, o Braz te escolheu. O Braz te escolheu. Diante de tantas outras bons homens e mulheres que tinham de nome, né? Um grupo qualificadíssimo, né? O Braz nunca teve dúvida quando olhou para você, parece que já era Gilberto, uma luz no túnel, assim. Tem coisas que a gente só vai interpretar depois. O Braz te escolheu, você é escolhido por ele, para que você agora possa assumir a nossa prefeitura. Tiago disse assim, as coisas acontecem no município. Eu tenho certeza que essa escolha do Braz foi uma escolha que ele tinha lá a gente vai saber agora assim, ele sabia que esse momento poderia chegar, né? E ele teria tranquilidade de estar passando isso para um filho da cidade, que se preparou, que se qualificou, que já esteve no legislativo, né? Tem uma atuação de família. A família representa muito aqui para a cidade, para a região, e você tem todas as prerrogativas e condições, como já disse, já esteve por aqui. Passar pelo legislativo é uma grande escola para quem possa chegar ao executivo. Você chega muito mais qualificado, e tenho certeza que você terá sabedoria, terá discernimento, terá, claro, um jeito próprio de ser. Você agora é o prefeito. O prefeito tem que construir o seu legado, a sua história, e nós vamos trabalhar muito para que as coisas efetivamente possam acontecer aqui. Do ponto de vista do nosso mandato, eu digo assim, sempre tive um grande plano de investimento com o Braz. Nós estamos cumprindo essas nossas metas, né? Foi assim, o último grande evento do Braz foi a presença na inauguração da UTI do Hospital Padre Máximo, um sonho construído por todos nós, né? Um sonho construído por todos nós, que foi uma entrega coletiva, né, de muitos parlamentares. Destaco aqui na pessoa do Chico, o Paulo Folleto, nosso deputado federal, o seu Camilo Cola, que esteve hoje fazendo a visita hoje de manhã, completou 96 anos de idade na semana passada, uma pessoa que tem um histórico extremamente importante. Nessas duas pessoas, dizer assim, foi talvez a última grande presença do Braz, com a sua simplicidade, eu ia dizer, fazer uma entrega tão importante para a nossa região. Conte com o meu mandato. Nós temos plano de investimento, já estamos finalizando aqui mais de 10 milhões de reais repassados para a Venda Nova, tanto para a educação, para o turismo, para a infraestrutura, para a agricultura, para a educação, como eu disse aqui, mas principalmente para a saúde. Nós temos um desafio junto, Paulinho, junto com a Câmara de Vereadores, você como prefeito agora, eu como deputado federal, que é esse desafio, alguém pautou aqui, que é o custeio do nosso Hospital Padre Máximo. O hospital foi regionalizado no momento sem a nossa participação, mas assim foi feito, e nós que viemos temos que assumir essa responsabilidade. Eu falei no sábado ainda, quando te liguei, eu acabei sendo uma das primeiras pessoas a receber a notícia. Imediatamente você dá um apagão. Eu pensei, vou ligar para quem? E tinha algumas opções. Eu falei, eu vou ligar para o Paulinho primeiro para dar o aviso que falei com você. Depois tentei falar com o Chico, Marquinhos, aí todo mundo já estava comunicando. Mas assim, e liguei para o Cleto, presidente do nosso hospital. O Cleto está numa viagem do nosso Cicobi, porque o hospital é realmente uma instituição que precisa muito da nossa presença. Ela significa muito da nossa responsabilidade. O Cleto disse, inclusive, que não estaria aqui presente, mas desse nosso compromisso e tantos outros nossos compromissos que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Tenho certeza que o nosso mandato, Paulinho, vai estar à sua disposição. Já acertamos uma agenda na próxima quinta-feira, vamos passar o dia em Vitória, para ir no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, né? Nós vamos ao governador, já com a agenda de saúde, vamos nas outras secretarias. Você tem oficialmente os seus contatos, mas eu vou lhe apresentar toda a bancada também, é importante o apoio de toda a bancada. Pedir ao Chico aqui que possa se dar com o Paulo lá também, uma visita nossa lá, já oficialmente, lá na Secretaria de Agricultura, e contar muito com vocês. Acho que agora nosso momento chegou na nossa associação. Associação política, mas naturalmente também associação de muita responsabilidade. Não vou, já até me alonguei demais, não vou entrar em mais detalhes, mas dizer o seguinte, agora é com a gente. Braz nos deu oportunidade para que todos nós estivéssemos aqui, às vezes em campos de questionamentos, né, de situações. Nós temos que ter maturidade, discernimento. É preciso ter muito juízo e responsabilidade nesse momento. Mas, Paulinho, você, acho que você foi escolhido por Braz, tem essa missão. O sucessor, ele tem que manter as coisas boas, fazer as correções necessárias no seu tempo e na sua hora. Eu tenho a certeza que a Venda Nova, que você vai repassar o cargo daqui a pouco
no final do seu mandato, vai ser uma Ana Nova que vai estar um passo à frente, dado a sua juventude, a sua capacidade de diálogo, o seu discernimento e a sua formação. Quanto à figura do Braz, que no outro momento a gente até fala um pouco mais, mas é preciso, é bíblico, Petit, você tem me citado muito sempre essas citações bíblicas, ou seja, nós temos que ter essa responsabilidade. Os homens públicos, eu vivo no Parlamento Federal hoje, vocês sabem os desafios, nós somos expostos. E é muito fácil sermos criticados, sermos ofendidos, sermos machucados, sermos maltratados, independente do cargo que você esteja. E a nós a missão também entender que o mandato pode ser uma obra e criação de Deus, saber que nós temos que absorver, ter essa maturidade e sempre dar um passo à frente. Proteger nossa vida. Deus abençoe, nos proteja. E Chico, eu tenho certeza que a Câmara também vai ajudar muito ao Paulinho. O Executivo e o Legislativo vão caminhar junto para que Venda Nova continue sendo aquela terra que o Braz sonhou e os imigrantes aqui sonharam quando chegaram aqui. Venda Nova continue sendo realmente uma terra de oportunidade para todos nós. Obrigado. Agradecer ao deputado Evaí pelo seu pronunciamento e passa agora então a palavra ao prefeito João Paulo Schettino Minetti. Boa tarde, senhor presidente, meu irmão Chico Foleto, vereador Adriano Liana, Gilberto Zanoli, Zé Luiz Pimenta, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Marco Grilo, meu companheiro aí, Neucimar Fraga, Mazin, Neucimar Barbosa, Marquinhos Torres, meu companheiro de campanha, garra, luta, muita campanha, bacana, Marquinhos, obrigado aí, Savio Filete, meu amigo de infância, Tiago Otoé, companheiro de Câmara, público que se faz presente, os colaboradores da Prefeitura, obrigado a todos vocês que estão presentes nesse plenário, estão aqui nos acompanhando, todos os internautas, e agradecer, já falo de todos vocês aí, muito obrigado pela fala, pelo carinho, pelo apoio, e deixar claro, do fundo do coração, que não era assim, nem de maneira nenhuma, a forma pela qual eu queria estar assumindo essa prefeitura, de forma nenhuma é a forma, é uma sensação ruim, depois de sábado, quando o Evair me ligou, também, Evair, queria cumprimentar e agradecer pelo apoio, pela parceria e pelo acolhimento que você teve comigo aí com esse final de semana, que não foi fácil. Então, te agradecer aí pelo apoio, pelo carinho, pela atenção que você teve comigo aí, muito obrigado. E que não era dessa forma, de jeito nenhum. Mais triste, Marquinhos, tinha falado já que eu tinha achado uma profissão pior que ser vereador, que era vice-prefeito, e descobri, assim, pior ainda, qual é a função do vice-prefeito, que é essa, de ter que assumir, no caso de uma perda, de uma morte, de uma coisa. Então essa é a função, infelizmente. E é dessa forma que a gente assume, com muita coragem, muita vontade, e não poderia deixar de falar do Braz, né? O Braz, com aquele jeito simples, não tinha amizade com o Braz, conheci o Braz há pouco tempo. Um dos caminhos que me levaram a fazer parte desse grupo político foi sempre a minha transparência, a minha coerência e a minha linha nessa tribuna, pela qual fui eleito numa eleição para vereador, com um grupo político, e no qual, no decorrer desse período, eu não entrei na política para participar daquelas ações, para ver aquelas coisas acontecerem. Então, aí é livre de cada um. Então, não concordei, me afastei e encontrei nessa casa 4 pessoas que comungavam das mesmas ideias que as minhas. Tarcísio, na época, Zé Luiz Pimenta, Everaldo Avance, Isael Bergamin, aos quais sempre vou deixar aqui a minha gratidão, meu respeito, meu carinho, minha admiração. Se eu estou aqui hoje, grande parte disso eu devo a vocês, pelo companheirismo, pela confiança que vocês depositaram na minha pessoa, no meu trabalho, e todos os demais colegas vereadores, Thiago fazia parte, Chico também, né? Então, assim, agradecer a todos mesmo, por ter me colocado nesse caminho, nessa posição, das quais, sem modéstia, fizemos um trabalho bacana, transparente, coerente. Encerrei meu mandato nessa casa como a Câmara que menos gastou no Estado, a menos que gastou, e não deixamos de ajudar o hospital, de ajudar as entidades, de começar a obra da Câmara. Então, tem como fazer direito, tem como fazer com competência, com transparência, com ética, com determinação. E também fomos a segunda Câmara mais transparente no Estado por 2 anos seguidos. Então, tenho know-how, tenho capacidade e tenho trabalho, tenho determinação para estar sendo aqui hoje com
gratulado prefeito de Venda Nova do Imigrante. E dessa forma vou conduzir o meu mandato, vou conduzir com essa garra e agradecer muito ao Brás Del Pulpo, muito mesmo, por essa oportunidade, que eu só estou aqui hoje graças a ele. Ele teve essa confiança, teve esse carinho, teve esse respeito ao me convidar, antes ainda de fechar as chapas, há muito tempo antes, com a conversa, com o carinho, depositou essa confiança no meu nome. Então eu agradeço muito Marquinhos, todos os Pimenta, Chico, o grupo que passou, Evaí, por esse momento de ter ali carimbado também o meu nome, com essa esperança, com essa certeza de que eu teria essa capacidade e que seria um nome para somar. Entramos numa campanha, falo sempre do Marquinhos, porque foi assim, de todas as pessoas que eu conheci também na campanha, das quais quase todos os dias nós andamos juntos nesse município. Rodamos 4 cantos do município, pedindo voto, levando um voto de esperança, de mudança. E foi onde que eu me surpreendi com o nome do Brás Del Pulpo. Era uma coisa incrível, como as portas se abriam, como as pessoas nos acolhiam, como nós éramos recebidos. O povo gostava do Brás, o povo amava o Brás, principalmente o povo mais humilde, mais simples. Isso era notório, quem fez campanha sabe disso, eu não estou aqui engrandecendo ninguém, isso é mérito dele, o trabalho, então era impressionante. Então, fica o legado, quem acompanhou aí, Brás foi vereador, emancipou Venda Nova, foi vice, foi prefeito, elegeu vice, reelegeu de novo, reelegeu, ficou fora de 2 e voltou como prefeito. Então é triste, Marquinhos, a gente fica triste, mas eu estava pensando, Brás foi coroado, um ciclo que ele merecia. A vida do Brás Del Pulpo foi Venda Nova do Imigrante, a vida dele foi a política. Então ele encerrou um ciclo com chave de ouro, prefeito de Venda Nova do Imigrante. Olha que mérito, que honra, que orgulho, né? Encerrou um ciclo do qual ele começou, que fez parte, fazia questão de contar aquelas histórias, que rolou pneu de patrola, que passava em cima, né? Que assim, era que ele gostava, né? Que mostrar esse carinho. Então, que possamos continuar. Não é fácil pegar a prefeitura num momento desse, de tristeza, de dor, né? De comoção, não é fácil, mas nós vamos caminhar, vamos continuar esse trabalho. E queria também mandar um abraço para a dona Milza, Juninho, que tanto aí me acolheram também com carinho nesse momento, desde a eleição, né, que estão passando por um momento difícil. Então assim, que eles recebam um abraço, um carinho nosso nesse momento difícil e um acalento. Nós vimos a multidão que acompanhou o velório do Brás aqui, chegamos ao Alegre mais ainda. Então isso prova quem era Brás Del Pulpo, esse ícone, né, essa lenda. E tive uma conversa, já falei com o Marquinhos isso, já falei nos bastidores, estou estudando para que naquela sala onde o Brás trabalhou ali por tanto tempo, aquela porta aberta, aquela cadeira, aquela mesa, que nós possamos criar um memorial que parecido com esse que nós temos aqui na Câmara, que fala dos prefeitos, que na Prefeitura não tem. Então criar um memorial ali em homenagem aos prefeitos que passaram aqui, não só o Brás, mas colocar lá os quadros dos prefeitos, do Nicolau, Brás, Zé Onofre, Dalton Perim, fazer ali, deixar aquela porta viva, essa marca, principalmente do Brás, quero que a porta aberta, né? Então já estou justificando aqui, não vou ocupar aquele gabinete, eu acho que aquilo ali é uma marca, nós temos que eternizar aquilo ali, em homenagem, sim, vou até citar se for possível, que nós pudéssemos batizar o Memorial Brás Del Pulpo, né? Para a gente colocar ali essa memória desse homem que ficou na história de Venda Nova, querendo ou não lados políticos, mas nós devemos essa homenagem, então que a pessoa chegue ali e tenha lá eternizado aquele prefeito de portas abertas, que está ali no hall da prefeitura. Então eu vou voltar a trabalhar no meu gabinete, que foi de algum tempo, e então só colocando aí, Marquinhos, você sabe, nossa amizade, nosso respeito, então o Brás vai ficar para sempre na nossa memória, um líder político, né? Então que possamos seguir, né, os caminhos, os ensinamentos que a gente possa fazer. E só para finalizar a questão do Brás, como falei, fui eleito em um grupo, não concordei e tive essa reviravolta com esses colegas vereadores e fazemos dessa maneira. E da mesma forma que caminhando como vice-prefeito junto com o Brás, também não concordei com algumas coisas que estavam acontecendo, das quais eu achava que era errado. Então fomos conversando, fomos trabalhando, e até que chegou o momento que não tinha jeito, nós tivemos uma conversa. Então, politicamente, eu me afastei, porque não era isso que eu falei na campanha, não era isso que eu acreditava,
Então, politicamente, me afastei com todo respeito, com toda a forma possível. Então, não deixei de falar com o Braz em momento nenhum. E sexta-feira fui até agraciado, falei isso com o Marquinhos. Eu estava no posto abastecendo para ir para Vitória, e o Braz chegou, estava abastecendo para ir para Alegre. Então, conversamos um pouco lá. Foi assim, um momento bacana, né? Então, assim, eu fiquei feliz, Marquinhos. Falei com o Marquinhos isso, porque assim, a gente... Foi uma despedida, sem querer, sem saber, mas nunca deixamos de falar, nunca deixamos de ter esse respeito. Então, desde sempre falei isso, ninguém é obrigado a aceitar nada, a suportar nada. Tem uns que aceitam tudo e tem outros que não. Então eu prefiro acreditar nisso. Agora, sou prefeito de Venda Nova do Imigrante e vou trabalhar da forma que sempre acreditei, que sempre preguei, e não tem duas verdades, não tem duas leis, a lei é uma só, a verdade é uma só, que é certo, o que é errado, é errado. E nós vamos defender aqui a justiça, o trabalho, a transparência e respeito ao público, gente. Prefeitura é público, dinheiro de prefeitura é público, é sagrado. Nós temos que usar ele da melhor forma possível, e para bem coletivo, para bem público, é dessa forma. E não precisa nem falar, gente, nem falar. Fui vereador, fui presidente desta casa, muitas vezes, critiquei muito aqui, cobrei muito a postura do nosso ex-prefeito Dalton Perim, pela qual forma tratava essa casa de leis. Assim como também não concordei muitas das vezes com a qual o nosso saudoso Braz também fazia com esta casa de leis. Fui vereador, presidente desta casa, e vocês podem ter a certeza, senhores vereadores. Isso não é promessa, não é coisa, vocês vão ver no dia a dia isso acontecer. Essa casa vai ser respeitada e tratada da forma que ela merece. Aqui não tem ninguém maior nem melhor do que ninguém. Somos nós que fomos escolhidos pelo povo para comandar essa cidade. Poderes autônomos, independentes, mas que tem que ter respeito e interação. Então, a porta da prefeitura vai estar sempre aberta para vocês, vereadores, para a população, para todas as pessoas. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Primeira ação, nós vamos trazer o equilíbrio, nós vamos trazer a benevolência, a paz e a união para essa casa de leis. Que eu preciso de cada um de vocês. Não é o Paulinho Minete que vai administrar a cidade, somos nós. Nós somos eleitos, nós temos esse poder, nós somos escolhidos pelas pessoas. E é assim que nós vamos trabalhar. Juntos, vamos discutir os projetos. Não vai chegar projeto torto nessa casa. Projeto que chega aqui é de interesse público. São ações que vão beneficiar a vida das pessoas. É dessa forma que nós vamos trabalhar. E com o apoio de cada um de vocês. Prefeitura de porta aberta, secretariado. Já vou de antemão aqui, vou até convocar aqui. Eu queria fazer uma pequena reunião com os senhores vereadores após essa sessão. Então já quero marcar aqui, nós já vamos agendar aqui com vocês qual o horário vocês querem da semana, qual o dia, que nós vamos ter um horário lá embaixo, na mesa, com todos os vereadores, todos os secretários, onde nós vamos discutir as demandas, as necessidades e as ações do nosso município. É difícil, não é fácil, mas nós vamos conseguir. Pode ter a certeza, nós vamos fazer um bom mandato, falta-nos pouco tempo, mas esse pouco tempo vai ser bem proveitoso, vai ser bem trabalhado e nós vamos fazer a diferença. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. E determinação, vontade, trabalho, não vai faltar. Nós vamos nas comunidades, nós vamos ouvir as pessoas, nós vamos nos 4 cantos desse município. Já vou falar aqui, o orçamento participativo desse ano. Eu faço questão, eu quero estar presente em todos, e é uma fala minha de campanha. Em todos os lugares que nós fizemos reuniões, nós vamos levar o orçamento participativo. Pode ter uma pessoa, mas nós vamos lá em respeito àquela pessoa. Eu não quero mais ter uma reunião de orçamento participativo, onde você tem Alto Tapera, Alto Madalena, Bananeiras, Alto Bananeiras. Não é justo? Por que na eleição eu vou lá pedir voto? Aí agora ele tem que se deslocar de lá para vir aqui pedir coisa para a comunidade dele. E a ação do centro de Venda Nova é diferente do Alto Tapera, é diferente de Bananeiras. Então nós vamos mudar a forma de gestão. É um sonho, é uma utopia, não sei, mas nós vamos fazer. Falei muito na campanha, muito. O que me entristeceu e às vezes me afastei um pouco da administração? Venda Nova pode mais, pode muito mais. Pode mais do que nós estamos tendo. Pode mais do que nós tivemos nos 4 últimos anos da administração do Dalton. O primeiro mandato foi muito bom, mas o segundo deixou muito a desejar. Saúde principalmente e outras ações.
Então, era o questionamento, era a fala, nós vamos fazer a diferença. Então, são várias ações que nós vamos fazer a diferença. Hoje não é para isso, mas eu tenho um problema com isso aqui. Eu chego aqui, eu me empolgo. Eu não preparo, mas chego aqui, me dá, eu não sei, Tarcísio. Eu começo a falar e não paro mais. Então, nós vamos fazer algumas ações que nós vamos estar mudando e com a colaboração de vocês, gente. Conto com a colaboração de vocês. Não é o Paulinho que vai fazer. Não é o Paulinho que vai fazer. Não, é a Câmara, somos nós. Não tem que ter vaidade, nós temos que ter compromisso com o nosso município, cuidar dessa cidade. Venda Nova é um modelo, gente, aonde nós vamos, as portas se abrem, todo mundo fala bem, enche a boca até no canto para falar. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de manter esse nível, nós não podemos perder esse nível. Venda Nova não pode sair desse know-how. Então nós temos que trabalhar muito, e é isso que eu vou pedir a vocês, dedicação. Eu estou inteiramente disponível ao cargo de prefeito, 24 horas por dia, a hora que quiser, da forma que quiser. Essa primeira semana, peço a colaboração de vocês. Nós vamos fazer uma nota depois com o Valdinei para a gente estar divulgando isso. Nós estamos ainda em luto, nós vamos decretar o luto oficial agora com a posse, não podia ser feito antes. Então essa semana, amanhã, as atividades voltam ao normal na saúde, na educação, prefeitura também, mas com as portas fechadas para a população. Nós vamos ter só atendimento interno, porque nós estamos fazendo o levantamento dos dados, nós temos que pegar como que está a situação, como que está a situação financeira, os projetos em andamento, demandas, as licitações, tem muita coisa. Então primeiro eu tenho que estar pegando a par dessa situação, então a gente precisa de um pouco de paciência, um pouco de calma nesse começo, porque não é fácil. Algumas mudanças vão acontecer, isso é fato, não tem como, nós vamos precisar fazer algumas mudanças, mas com calma, com conversa. E outro ponto, nós precisamos acabar com essas conversas fiadas, com essas fofocas, com esses burburinhos, com essas ações que rodam na prefeitura, que vai fazer isso, nós temos que acabar com isso, temos que trabalhar sem isso, nós vamos parar com isso, nós vamos ter falas direcionadas, isso destrói a organização, destrói a administração. Então nós precisamos de união, de entendimento, de equilíbrio e de ajuda de vocês, como cada vereador falou aqui, vai. Sua principalmente, que você sabe que nós precisamos de recursos, precisamos de empenhos para ajudar a nossa administração, mas nós vamos trabalhar junto com vocês, conto com a colaboração de cada um de vocês, conto mesmo, nós vamos já fazer a reunião ali agora, vamos já deixar marcado. Eu quero isso, porta aberta, tanto aqui quanto lá embaixo, para os vereadores, para que juntos, gente, nós possamos fazer a diferença. Nós vamos colocar a Venda Nova no lugar que ela merece. E sempre falei aqui, sempre cobrava. Nós temos uma responsabilidade muito grande, suceder uma lenda como foi Brasdeu Pulpo não é fácil, sempre vai ter comparação, sempre vai ter fala, sempre vai ter, mas nós temos que fazer mais e melhor, sempre, nós temos que entregar melhor do que nós recebemos, e nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar sem politicagem, nós vamos trabalhar com uma política de P maiúsculo, de entendimento, Thiago, de inteligência. Quero colocar aqui à disposição os vereadores, nós vamos ter essa reunião. Quero deixar lá aberto para vocês, a forma que vocês quiserem ajudar, para que nós possamos fazer um trabalho diferente, podemos honrar esses prefeitos que passaram e fazer o nosso nome, fazer a nossa marca, deixar o nosso legado, como o Mário Sérgio Cortella fala, Qual vai ser a nossa obra? O que nós vamos deixar? Então é isso, nós temos que ter esse discernimento, esse entendimento. Então, conto com a colaboração de cada um de vocês, para trabalhar, para defender esse município, da forma que ele sempre foi cuidado, e vamos trabalhar junto, vamos botar harmonia, vamos acertar as diferenças, aproveitar, Marquinhos, como você colocou aqui, esse é um momento de tristeza, é um momento que aconteceu e que mudou a história, virou uma página, uma bela página, e vamos começar uma outra melhor ainda, com essa harmonia, com esse trabalho, para que juntos nós possamos fazer a diferença para esse nosso município. E queria pedir aqui também, Francisco Carlos Folleto, presidente desta casa, se possível, para que eu possa vir nessa tribuna terça-feira, para fazer um pronunciamento para a população, passar algumas informações. Nós já estamos capacitando, pegando alguns dados, para que a gente possa já estar passando alguma coisa, dando uma satisfação de como vai ser esse início de trabalho, juntamente com a Câmara. Então, se possível, eu gostaria de usar essa tribuna na terça-feira para fazer o esclarecimento. E, no mais, é um orgulho, é uma satisfação muito grande. Vocês não sabem da alegria, apesar da dor, mas é gratificante. Ser prefeito de Venda Nova do Imigrante é uma honra, é um orgulho.
E eu vou honrar esse cargo muito, pode ter certeza, em nome da minha família, da minha criação, da minha mãe, do meu pai. Tudo que eu sou eu devo a eles. E ela sempre me ensinou isso: transparência, coerência, honestidade, vontade, determinação, trabalho. E é isso que nós vamos fazer, com a ajuda de cada um de vocês. Então, muito obrigado a todos. Eu estou à disposição e vou trabalhar muito para esse município, muito. Sei que não é fácil, mas nós vamos fazer a diferença no município de Venda Nova do Imigrante, com a bênção de Deus, do Braz, de todas as pessoas. E outro ponto, recebi muitas mensagens, muitas mesmo, torcendo pelo sucesso, abençoando. Então isso nos dá esperança, nos dá a certeza que nós vamos fazer um excelente trabalho juntamente com essa Casa de Leis. Conto com a colaboração de vocês, conto com o apoio de vocês, e nós vamos fazer a diferença. Nós vamos mostrar o que nós podemos fazer para o município de Venda Nova do Imigrante. Muito obrigado a todos. Desde já eu quero dizer ao prefeito Paulinho Minetti que eu já acenei para a diretora da casa aí, e terça-feira Vossa Excelência estará então ocupando a tribuna livre da Câmara, viu? Passo agora. O prefeito quer voltar à tribuna. Gente, só uma coisa aqui, perdão. Outra coisa que não existe mais a partir de hoje nessa casa, no nosso trabalho. Não existe oposição. A oposição, ela existe na época da eleição. A oposição, ela acaba no dia da eleição. Lá tem que ter. Fala mal, cobra, busca coisa errada lá, agora tem fake news. Lá tem. Após a eleição, acabou. Isso aqui é um grupo de pessoas que vão trabalhar em prol do nosso município. Então, oposição, não existe isso mais aqui nessa Casa de Leis e naquela prefeitura ali embaixo. Aqui é um grupo de pessoas que vão trabalhar em prol do nosso município. Então, essa palavra está extinta. Quem quiser usar isso, vai usar, mas não dependendo das ações e da forma com a qual nós vamos trabalhar. Está agendado, vamos agendar nossa reunião. Todos os vereadores vão participar de todas as ações, de todas as decisões, que se errar, nós vamos errar junto. Então essa palavra está abolida do nosso trabalho, da nossa forma de conduzir os nossos trabalhos. Quem já trabalhou comigo aqui sabe disso. Então, mais uma vez, conto com a colaboração de vocês para que nós tornamos isso real. Passo então agora a presidência ao vereador Gilberto Zanoli, vice-presidente, para fazer o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos Foleto. Boa tarde a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Boa tarde ao deputado federal Evaí de Mello, meu amigo. Cumprimentar também o novo prefeito que assume a prefeitura, que assume o comando executivo de Venda Nova, João Paulo Schettino Minetti, que a partir desse momento eu vou continuar chamando de Paulinho Minetti. Quero inicialmente externar mais uma vez os meus cumprimentos de pesar à família do Braz Del Pulpo e a toda Venda Nova do Imigrante, né? Não vou ser aqui repetitivo, muito já se falou, mas a história pessoal e política do Braz, ela realmente se confunde com a história de Venda Nova do Imigrante. Por tudo que ele sempre fez, por todo o seu empenho, pelos seus 6 mandatos, enfim, foi uma perca inesperada, uma perca que há de se lamentar, como tantas outras também. Mas é a vida. A roda da vida é assim. Ela vai girando e vai tendo os seus atos em cada tempo. Enfim, o Braz fez por esse município muita coisa. E a história
não vai mentir em relação a isso. Opiniões a favor ou contra, isso é natural do ser humano, né? Todos nós temos os nossos gostos, temos as nossas querências, temos as nossas opções, e muitas vezes as externamos sob a regência do nosso pensamento. Isso acontece com todos nós, homens públicos ou não. É uma página que se encerra, a história política do Brás, por conta do seu falecimento, né? Não só o fim do mandato, mas por conta do seu falecimento. E cabe a nós que ficamos tocar o barco. Nós, que eu digo, politicamente hoje, nós 9 vereadores, o Paulinho, o funcionalismo público e a população. O Paulinho acabou de dizer, Venda Nova orgulha a todos nós. E eu hoje, nesse momento assim, afirmo isso mais do que nunca, quando eu presenciei o ato final, o sepultamento do Brás. Eu olhei para o Evaí, fiz um aceno, eu vi o quanto que Venda Nova é diferente. Então é isso. Vamos continuar tocando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar a história desse município, cada um contribuindo da maneira como pode, positivamente, eticamente, com seu trabalho, com a sua solidariedade, com o seu voluntariado, com o seu bem, cada um com o seu bem, né? Dizer ao Paulinho que, obviamente, Paulinho, você poderá se surpreender daqui uma semana, daqui um mês, é diferente, né? Eu estou hoje aqui exercendo a presidência, fazendo a gestão dessa casa, junto com os 8 colegas vereadores, e você vai enfrentar um desafio muito maior do que conduzir 13 funcionários e 8 colegas, né? São cerca de 900 funcionários, um orçamento muito maior, e a hora que você abrir as portas do seu gabinete, as demandas pessoais, comunitárias vão aparecer, e você vai ser a pessoa que vai coordenar tudo isso, vai receber, vai coordenar. Obviamente, eu tenho certeza, dentro de uma condição extremamente ética, eu te conheço, convivi com você aqui, dentro de uma condição de trabalho que você tem, uma condição de conhecimento do que é o sistema público, e não é fácil, senhoras e senhores, não é fácil, não é como a vida da gente, em que você quer comprar alguma coisa na esquina ou numa loja comercial, você pega a sua carteira, vai lá e compra. Fazer uma compra no sistema público hoje é um dilema. E nós vivemos num país em que isso não impede a corrupção, infelizmente. O que impede a corrupção no serviço público, na gestão, alguns dos senhores que estão aqui são gestores públicos, sabem que o que impede a corrupção, o que impede o dinheiro público ir pelo ralo, é a honestidade do gestor. Isso sim. Isso faz o dinheiro público fazer muito mais coisa. E nós seríamos um país completamente diferente, talvez realmente desenvolvido pela grandeza que nós temos, se o país fosse assim. Falta educação, falta formação, falta saúde, sobra violência, e a desonestidade é o sinônimo de tudo isso. Então, Paulinho, você tem do seu lado aqui um deputado federal que luta por essa cidade, que luta por esse estado, que já se colocou à disposição com o mandato.
Os vereadores da casa, eu me incluo nesse momento, já se colocaram à disposição de você como prefeito. Coloco à disposição o meu irmão, secretário de Estado da Agricultura, deputado federal licenciado, Paulo Foleto. O governador, que é meu amigo, mas é seu amigo, e se bobear é seu parente, né? Mas assim, em nome do PSB, eu estou dizendo, né? A gente tem um bom trânsito, e isso já nos deu, nesse ano, alguns ganhos para o município de Venda Nova, máquina, calçamentos, enfim. E eu também vou me colocar à sua disposição, né? Assim como você falou que as portas do seu gabinete vão estar abertas, as portas da Câmara estarão abertas. Eu tenho repetido nessa minha gestão uma coisa que o Pimenta fez e talvez aprendemos com você, né? A porta da sala da presidência não fecha de chave, está aberta. Você fez isso, eu me lembro, eu era seu colega. Então, assim, pedir a você que nos momentos em que porventura houver avaliações diferentes, opiniões diferentes, que nós sentemos e possamos conversar, possamos dialogar. O diálogo, muitas vezes, ele não leva a um único denominador comum. As opiniões, por vezes, elas podem se manter diferentes. Mas eu aprendi uma coisa, o meu querido amigo Marco Grilo, de quem eu gozo de uma amizade de 35 anos, mas que por vezes politicamente já tive em campos opostos. E nunca deixamos de olhar um no olho do outro na discordância, argumentar honestamente, e quando não dava para chegar ao denominador comum, as opiniões eram respeitadas, mas de maneira civilizada, sem traição, sem fofoca, sem sacanagem. E por isso, eu tenho uma amizade com o Marquinhos há 35 anos, em que eu digo até hoje, sempre foi a mesma. E assim é que deve ser a gestão, sabe? Paulinho não vai gastar energia negativa com a Câmara. Não vai, Paulinho. Você vai precisar de muita energia. Você vai precisar de muita força de trabalho. Você vai precisar de muito apoio. Você sabe disso. Você sabe disso. E nós vamos te ajudar. Nós vamos te apoiar. Existem as demandas. Você não é sozinho. Muita coisa vai chegar até você através dos seus secretariados, mas muita coisa vai chegar a você através de nós vereadores. Porque muitas vezes a pessoa não procura um secretário seu, porque não foi nele que ela votou. E ela traz a demanda para nós. Acho, senhores e senhoras vereadores, que nós devamos continuar, como eu tenho visto ao longo desses 2 anos e meio nessa casa, levando para o executivo demandas comunitárias, demandas que atendam as comunidades, demandas que atendam a população, principalmente aqueles menos favorecidos financeiramente, a população da camada mais baixa social. Por esses que a gente tem que olhar realmente. E às vezes fazer, sim, alguma coisa de forma unitária, de forma independente, de forma separada, mas sempre pensando no comunitário. É isso que eu tenho visto de todos nós, a avaliação que eu faço, e acho que é assim que vai acontecer, sabe, Paulinho? Então, assim, cara, mais uma vez dizer, por falar em demanda, Paulinho, eu já tenho 2 aqui para você, tá? Quando acabar a sessão, eu tenho 2 demandas. Mas tem um presente também. Tem um presente que está vindo da Secretaria de Agricultura. Então, é isso, né? É a gente saber que nós representamos cerca de 25 mil pessoas, mas que nós fazemos uma cidade para mais de 25 mil pessoas. Que nós somos uma cidade que orgulha o Estado do Espírito Santo, que orgulha a região sul-serrana, que buscamos o desenvolvimento, que não nos acomodamos, e que isso possa cada vez mais realmente trazer a todos nós e a toda a população uma satisfação de manter o orgulho de ser, de trabalhar, de ser voluntário e de nos doar o Venda Nova do Imigrante.
E Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Devolvo a presidência para o vereador Francisco Carlos Folleto. Obrigado, vereador Gilberto, que substituiu aqui no momento do meu discurso. Bem, então é isso, gente. Nós vamos, então, agora encerrar essa sessão extraordinária, né? E, em função, mais uma vez, com pesar do falecimento do ex-prefeito Braz Del Pulpo, a partir desse momento, responderá pela Prefeitura de Venda Nova o senhor João Paulo Esquitino Minetti. Eu agradeço a presença dos senhores e da senhora vereadores, do público aqui presente, e declaro da presença também do deputado federal Evair de Mello, dos funcionários da Câmara, e declaro encerrada essa sessão às 16h53. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.